Estamos de volta à sua tela com o último bloco de hoje. Olha só, um cenário desafiador. Essa é a perspectiva para a safra 22-23 de soja, que começa a ser plantada na segunda quinzena de setembro em Mato Grosso. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o agricultor vai gastar bem mais do que na última temporada, mas a rentabilidade deve encolher consideravelmente. E a gente vai até Cuiabá falar com o Luiz Patroni, porque a gente quer saber, por enquanto essas análises mostram que vai ser difícil equilibrar essa conta, né, Patroni? Boa tarde, bem-vindo aqui com a gente. Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente isso, Kelly, você disse, né? Um cenário bastante desafiador, produtor gastando mais e com uma perspectiva de uma rentabilidade menor. A gente vai mostrar logo logo esses números, né? A história é que aqui em Mato Grosso os produtores devem investir mais naturalmente nessa próxima safra, ampliando aí em torno de 1,6% a área de plantio. Essa é a perspectiva do IMEA, na verdade 2,9%, perdão, a área de plantio deve aumentar aqui no estado e a produção sim deve crescer cerca de 1,6%, considerando, claro, aquela média da produtividade, né, considerada uma média das últimas 5 safras para chegar à produção estimada. Então, a expectativa é de que Mato Grosso produza mais de 41,5 milhões de toneladas de soja nessa próxima safra, com perspectiva de aumento no consumo interno, no consumo interestadual e também nas exportações, projetadas em mais de 25 milhões e 700 mil toneladas para o ano que vem, né? Isso, claro, projeções pontuadas pelo IMEA. E aí a gente vem para a relação custo, né? Ou seja, quantos produtores estão gastando a mais nessa próxima safra. Os custos são recordes e a gente vai mostrar agora algumas telas, né, que foram divulgadas, alguns gráficos divulgados aí pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária nos últimos dias, né? Primeiramente com relação, de fato, ao que o produtor tem desembolsado mais para poder custear essa próxima safra de soja. Olha só, o custo operacional efetivo é aquele que considera também depreciação, custo de oportunidade, prolabore, além dos custos de campo. Olha quanto deve ficar nessa próxima safra, Kelly. R$ 6.558 por hectare aqui em Mato Grosso, uma alta de 51% com relação ao valor desembolsado na última temporada, que também foi recorde, né? Sucessivamente, os agricultores aqui em Mato Grosso, assim como em outras regiões do país, claro, têm gastado e registrado custos recordes da produção aí de soja, né? Então, um desembolso passando de R$ 6.500. Bom, e o que puxou principalmente isso? Claro, o custo com os insumos, né? Que subiram substancialmente aqui em Mato Grosso. Na próxima tela, a gente traz a relação de troca para exemplificar, né, como ficou bastante elevada para os produtores aqui em Mato Grosso, principalmente no que diz respeito, claro, ao custo com os insumos. Ali algumas comparações, né, do que o produtor gastou em média para essa próxima safra, na linha em cima, na linha azul, e na linha em vermelho aí o que foi no ano passado, relação de troca, então sacas por tonelada ou sacas por galão de 5 litros aí no caso do glifosato. Super simples, KCl glifosato, olha só a diferença. No caso do glifosato o aumento foi mais de 123%, isso em média, né, na comparação aí analisada pelo IMEA. Com isso, claro, o ponto de equilíbrio, ou seja, o que o produtor precisará vender a produção de soja dele para poder sanar esse investimento todo, também subiu consideravelmente. A gente tem um outro gráfico que mostra isso. O produtor vai ter que vender aí a soja pelo menos R$ 111,95 a saca de 60 quilos para conseguir cobrir os custos de produção, né? Um aumento bastante expressivo se comparado ao ano passado, né? A última safra, melhor dizendo, que foi de R$ 73,44. Olha a diferença quando comparado também esse histórico das últimas safras, quanto esse ponto de equilíbrio subiu aqui em Mato Grosso. E com isso, Kelly, a gente chega ao chamado lagida, né, que seria o lucro possível do produtor sem descontar aí os impostos, né, e também depreciações, enfim, um custo aproximado aí que o produtor tem, o chamado lagida. Vamos ver nessa tela também como fica isso daí. Lagida, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Nessa safra passada agora o lagida foi maior do que na anterior, né? Saltou aí cerca de 54%, mas para a rentabilidade projetada para essa próxima temporada, uma queda bastante expressiva, ficando inclusive inferior à safra 2020-21, uma queda de 39%
pelo menos na possibilidade do Lagida, isso segundo as análises feitas pelo IMEA, claro, puxadas principalmente, né, essa queda puxada principalmente pelo aumento muito expressivo dos custos de produção. Aí, Kelly, eu vou fazer um recorte aqui para o ponto dos insumos. Aqui em Mato Grosso, especialmente quando diz respeito a fertilizantes, né, o produtor se prepara já para o cultivo dessa próxima safra a partir do segundo semestre aí, da segunda quinzena do mês que vem, né, do mês de setembro, já se prepara para esse início do plantio e 92% dos fertilizantes que vão ser utilizados foram adquiridos. No ano passado, nessa mesma época, essa compra estava mais adiantada, estava em 97% já, ou seja, a um ritmo inferior. E quando se leva em conta a safra 23-24, né, aqui a gente tem muito costume de começar uma safra já negociando a próxima, aí a compra de insumos de fertilizantes em especial está zerada. O IMEA não registra nesse momento, o produtor aqui em Mato Grosso já adquirindo insumos para 23-24, claro, diante do custo e da preocupação, né, realmente com a rentabilidade. A Milena Rabeck, que é analista, né, é responsável pela análise de rentabilidade agrícola aqui do IMEA, falou com a gente sobre esse cenário específico aí no que diz respeito aos fertilizantes. Vamos ouvi-la. Diante desse cenário, a gente tem um número até julho de comercialização de insumos. O que a gente observa para o fertilizante é que nesse mesmo período do ano passado a gente tinha negociações acima de 92%. Nesse mesmo período deste ano a gente está com negociações 87%. Então está um atraso aí nessas negociações, muito pautado pela demora do produtor em negociar, relação de troca desfavorável. Então o produtor pensou um pouco mais na hora de comprar, adquirir esses insumos. E quando a gente ainda olha para a safra futura, nesse mesmo período do ano passado a gente já estava acima de 15% negociado para a safra futura. E neste ano a gente não observou ainda nenhuma negociação para 23 e 24. Como a gente pode dizer, não é algo preocupante nesse início de temporada, né? É realmente o produtor olhando mesmo para a relação de troca. A gente observou que nesses últimos meses está caindo um pouquinho, mas ainda não é tão comparado com a gente tinha os números lá 2 anos atrás. Então o produtor pensando bastante, olhando para essa soja agora, depois milho e depois a safra futura. Então a gente vê o produtor um pouco mais retraído nessas negociações. É isso, Kelly, uma relação, né, desafiadora, melhor, uma perspectiva desafiadora para essa próxima safra que começa, evidentemente, após o fim do vazio sanitário aqui, após o dia 15 de setembro, aqui em Mato Grosso. Contigo, Kelly. Obrigada, Patrone, pelas informações. É preciso fazer conta mais do que nunca, né? Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, bom início de semana.